propõe nesse dia 10 de junho. Santo Padre que se encontra no adro da Basílica Vaticana. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. E a resposta da praça é o aplauso. Continuamos a catequese sobre a família. Nesta catequese, diz o Papa, gostaria de tocar um aspecto muito comum na vida das nossas famílias, o da doença. É uma experiência da nossa fragilidade que vivemos quase sempre em família, desde criança, e depois, sobretudo, como idosos. Quando chegam os problemas, no âmbito das relações familiares, a doença das pessoas a quem queremos bem é vivido com uma sofrência ainda maior e também com angústia. É o amor que nos faz sentir esse mais. Muitas vezes, para um pai ou uma mãe, é mais difícil suportar o mal de um filho, de uma filha, que não o próprio mal. A família, podemos dizer, foi sempre o hospital mais próximo. Ainda hoje, em tantas partes do mundo, o hospital é um privilégio para poucos e, frequentemente, distante. São a mãe, o pai, os irmãos, as irmãs, as avós, que garantem os cuidados e ajudam a curar. Nos evangelhos, muitas páginas contam os encontros de Jesus com os doentes e o seu compromisso em curá-los. Ele se apresenta publicamente como alguém que luta contra a doença e que veio para curar o homem de todo o mal. O mal do espírito, o mal do corpo. É muito comovente a cena evangélica que nós apenas ouvimos no Evangelho de Marcos. E diz assim: chegando à noite, depois do pôr do sol, levavam até ele todos os enfermos e endemoniados. Se penso nas grandes cidades contemporâneas, me pergunto, onde estão as portas diante das quais levar os doentes, esperando que sejam curados? Jesus nunca deixou de curá-los, nunca foi além, nunca virou o rosto para o outro lado. E quando um pai ou uma mãe, ou até mesmo simplesmente pessoas amigas, levavam diante o enfermo para que o tocasse e o curasse, não davam tempo. A cura vinha antes da lei. Também, que era tão sacra como era o repouso do sábado. Os doutores da lei chamavam a atenção dele, porque curar no sábado fazia o bem no sábado. Mas o amor de Jesus era dar a saúde, fazer o bem. Esse está em primeiro lugar sempre. Jesus envia os discípulos a realizar
a sua mesma obra e doa a eles o poder de curar, ou seja, de se aproximar aos enfermos e curar até o fim. Devemos ter bem em mente que aquilo que disse aos discípulos no episódio do cego de nascença. Os discípulos, com o cego diante, discutiam sobre quem tinha pecado, porque tinha nascido cego, ele ou os seus genitores, para provocar a sua cegueira. O Senhor disse claramente, nem ele, nem os seus genitores. É assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. E o curou. Eis a glória de Deus. Eis a tarefa da igreja. Ajudar os enfermos. E não simplesmente em falatórios. Ajudar sempre. Consolar. Levantar. Estar próximo aos enfermos. Essa é a tarefa. A igreja convida a oração contínua pelos próprios queridos atingidos pelo mal. A oração pelos enfermos nunca deve faltar. Ou melhor, devemos rezar ainda mais, seja pessoalmente, seja em comunidade. Pensemos no episódio evangélico da mulher cananeia. É uma mulher pagã, não era do povo de Israel. Era uma pagã que suplica a Jesus de curar a filha. Jesus, para colocar à prova sua fé, primeiro responde duramente, não posso. Devo pensar antes aos meus filhos de Israel. A mulher não para. Uma mãe, quando pede ajuda para sua criatura, não para nunca. E nós sabemos disso, todos sabem. As mães lutam pelos filhos. E Jesus responde a essa mulher. Também aos cães, quando os padrões, quando estão com fome, eles dão alguma coisa. Agora, pelo menos me olhe, disse, como um cãozinho. Então Jesus diz, mulher, grande é a sua fé. Faça-se aquilo que você deseja. Diante da doença, também em família, surgem dificuldades por causa da fraqueza humana. Mas, em geral, o tempo da doença faz crescer a força das ligações familiares. E penso quanto é importante educar os filhos, desde pequenos, à solidariedade no tempo da doença. Uma educação que coloca, que preserva a sensibilidade pela doença humana. Uma educação que deixa de lado essa sensibilidade, endurece o coração. E faz com que os jovens sejam anestesiados no que diz respeito ao sofrimento dos outros, incapazes de se confrontar com o sofrimento e de viver a experiência do limite. Quantas vezes nós vemos chegar no trabalho, todos viram um homem, uma mulher, com o rosto cansado, com um comportamento cansado. Mas o que aconteceu? Eu dormi somente 2 horas, porque em casa fazemos o turno para estar próximo à criança, ao enfermo, ao vovô, à vovó. E o dia continua com o trabalho. Mas essas coisas são heróicas. É a heroicidade das famílias, heroicidade escondidas que se fazem quando
está doente, quando o papai, a mãe, o filho, e se fazem com ternura e com coragem. A debolezza e la sofferenza dei nostri affetti più A cari fraqueza e più sacri e o sofrimento dos possono nossos entes essere per i nostri queridos figli é mais e i sagrado. nostri nipoti Possam ser também para os una nossos scuola filhos di e os vita. nossos netos uma escola de vida. Educare ai figli e ai Educar nipoti os a filhos e os capire netos a questa entender vicinanza esta proximidade nella malattia na in enfermidade famiglia. em família. E lo diventano quando i momenti della Se tornam malattia quando os sono momentos da accompagnati doença dalla são preghiera e dalla acompanhados pela oração vicinanza e pela affettuosa proximidade e premurosa afetuosa dei e familiari. premurosa dos La familiares. comunità cristiana A sa comunidade bene cristã sabe muito che bem la que a famiglia nella família, prova della na prova da malattia doença, non va lasciata não sola. deve ser E deixada dobbiamo sozinha. dire grazie al E devemos dizer Signore obrigado ao per Senhor quelle belle esperienze por aquelas di belas fraternità experiências de ecclesiale fraternidades eclesial che aiutano le que ajudam as famiglie famílias ad a attraversare atravessar il difficile o momento difícil del momento dolore da dor e della sofferenza. e do sofrimento. Questa vicinanza cristiana Essa da proximidade cristã, famiglia a famiglia de família è a un vero família, é um tesoro per la verdadeiro parrocchia, tesouro para un uma tesoro di paróquia, um sapienza tesouro de che aiuta le sabedoria famiglie que nei ajuda as momenti famílias nos difficili momentos e difíceis fa capire e faz il regno di entender Dio o reino de meglio Deus di tanti melhor discorsi. do que tantos discursos. Sono carezze di São Dio. carícias de Grazie. Deus. Muito obrigado.